Bom dia, minha gente querida, boa noite, na verdade. Hoje eu recebi um comentário muito legal no vídeo que eu postei semana passada sobre demência e Alzheimer. E eu acho que foi uma pergunta tão interessante que eu resolvi, ao invés de responder direto para a pessoa no comentário, fazer um vídeo inteiro explicando e tentando explicar um pouquinho mais de por que isso acontece para tirar a dúvida dessa pessoa da melhor maneira possível. A dúvida que eu recebi foi: é verdade que mulheres têm mais doença de Alzheimer, têm uma chance maior de ter doença de Alzheimer do que os homens? Eu faço isso, tá? Se tu te mandar uma dúvida ou alguma coisa legal aqui no comentário, eu acho que vale a pena fazer um vídeo inteiro só para tirar a tua dúvida, ou tu vai ganhar um vídeo inteiro só tirando a tua dúvida, então comenta aqui embaixo qualquer dúvida que tu tiver em qualquer vídeo meu, tá bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu falo sobre envelhecimento saudável e prevenção de doenças, e nisso prevenção de Alzheimer é uma coisa extremamente importante. É verdade, sim, que mulheres têm mais doença de Alzheimer do que os homens. Tá? Por isso a gente sabe já tem muito tempo, 30, 40 anos, a gente sabe que mulheres têm mais doença de Alzheimer do que os homens. O legal que eu quero explicar para vocês é por que isso acontece. No começo, 30, 20 anos atrás, a gente achava que era porque mulheres vivem mais, elas desenvolvem mais doença de Alzheimer. E isso não é 100% verdade. É verdade que mulheres vivem mais e é verdade que mulheres têm mais doença de Alzheimer, mas não é assim que essas duas coisas conectam entre si. Existem várias alterações específicas do envelhecimento da mulher que predispõem ela a desenvolver uma doença de Alzheimer mais precoce e ter uma progressão para a doença de Alzheimer de uma maneira mais importante que os homens. E para isso, em março desse ano, saiu um artigo novo que explica mais ou menos por que isso acontece e tenta explicar algumas das alterações que acontecem no cérebro das mulheres que é diferente das alterações do cérebro do homem. A base por trás disso é que as mulheres envelhecem de uma maneira e de modo diferente do que os homens. Isso é uma coisa, se tu parar para pensar, extremamente lógica, porque o processo de envelhecimento de uma mulher é diferente do processo de envelhecimento do homem. Tu tem um envelhecimento tanto cronológico quanto biológico, quanto um envelhecimento hormonal muito diferente. Então, um fator muito importante é a menopausa que acontece na mulher. Os homens têm a andropausa, só que isso acontece depois, isso acontece de uma maneira diferente. Isso muda a maneira com que o envelhecimento acontece tanto nos homens quanto nas mulheres. Qual é a importância disso para a doença de Alzheimer? Doença de Alzheimer é uma doença que, apesar dela aparecer na maioria das pessoas a partir dos seus 60 anos, ela já pode ser... As primeiras manifestações da doença de Alzheimer já começam 20 anos antes de tu desenvolver e de tu ter o diagnóstico da doença. Isso é uma coisa que vai progressivamente mudando e vai tendo algumas alterações no funcionamento do teu cérebro que vão explicar por que tu vai desenvolver uma doença de Alzheimer no futuro. Mas o importante é isso começa 20 anos antes. Então tu tem 20 anos de pródromos metabólicos no teu cérebro que estão muito relacionados ao processo de envelhecimento e ao processo de menopausa e perimenopausa. Uma das primeiras coisas que acontece na doença de Alzheimer é uma dificuldade do cérebro de metabolizar, de utilizar a glicose como fonte de energia. E a coisa muito legal que esse estudo mostra, se eu conseguir eu boto o gráfico do estudo aqui, é que antes da menopausa o metabolismo da glicose está super bem, está super certo, está funcionando muito bem. Durante a menopausa ele começa a cair, após a menopausa o metabolismo da glicose fica muito diminuído e ele não funciona de uma maneira tão boa. Isso é um dos precursores, tem muito mais coisa, tá? Isso é muito mais complexo, mas isso é uma das coisas que explica talvez por que as mulheres teriam uma predisposição maior a desenvolver doença de Alzheimer. Isso me reforça uma coisa, e é essa uma coisa que eu quero que tu saiba e que eu quero que tu tire daqui. Tu tem 20 anos de pródromo de demência. Então, se tu tá com 40 anos agora, tu tem muito tempo para fazer coisas e para mudar coisas para prevenir doença de Alzheimer.
Doença de Alzheimer não tem nenhum tratamento bom quando ela já está estabelecida. Então, tu tem que fazer coisas para prevenir doença de Alzheimer. Então, prevenção é muito importante. E tu tem tempo e tu tem que começar cedo. Então, comece hoje a prevenir doença de Alzheimer.